O Pensar Infográfico é um projeto independente de ensino e pesquisa que busca promover atividades ligadas ao estudo e à prática da infografia. Quem conta mais sobre esse projeto para a gente é o Fabiano de Miranda, que é professor universitário, pesquisador e coordenador do curso de Design Editorial do Centro Universitário Uninter. Ele é graduado e mestre em Design pela UFPR e pesquisa sobre Design da Informação, com ênfase em infografia e visualização de dados. Eu sou Júlia Gianella, pesquisadora, professora e consultora na área de visualização de dados, design da informação e design de interação. O DataVigil é um projeto meu em parceria com Leandro Amorim. É uma iniciativa voltada para a disseminação e o ensino da visualização de dados sob a ótica do design. Essa palestra que vocês estão prestes a assistir aconteceu na terceira temporada do DataVigil, que contou com o auxílio da FAPERJ e apoio da Sociedade Brasileira de Design da Informação e do estúdio do Leandro, a Café. Nessa temporada, os meetups aconteceram de forma síncrona, permitindo uma maior participação do público, com perguntas, críticas e debate. Mas a gente não deixou de pensar no alcance e na memória das edições. As palestras foram gravadas e estão sendo disponibilizadas aqui, no YouTube. Então, aproveitem para assistir, para curtir o vídeo e compartilhar com quem possa interessar. E, claro, não deixem de seguir o DataVigil aqui no YouTube e nas redes sociais. Maravilha, pessoal. Olá a todos. É um prazer estar aqui na companhia de vocês. Muito obrigado pelo convite também, Júlia e o Leandro. Eu estou aqui, na verdade, representando uma dupla, eu e o Rafael, que fazemos o Pensar Infográfico. O Rafael, por questões de agenda, de aula, ele não pôde estar presente, mas então aqui eu estou representando essa dupla de dois aqui. E para poder explicar um pouco o que é o Pensar Infográfico, então vou compartilhar a tela com vocês, pessoal. Falar um pouco sobre esse projeto, que é um projeto de ensino, um projeto de pesquisa, consultoria, assim, não tem uma forma muito definida. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente fez nesses mais ou menos 10 anos que a gente está em atividade. Até quando eu estava planejando aqui a minha fala, eu mandei ela para a Júlia falando que o título da fala seria Pensar Infográfico 10 anos. Mas eu estou trapaceando um pouco, porque a primeira edição oficial do Pensar Infográfico mesmo, dos nossos cursos, foi em 2014, mas essa era uma ideia que já estava sendo gestada desde 2012, quando eu conheci o Rafael, a gente se encontrou no mestrado em design da Universidade Federal do Paraná. Então, essa ideia, a gente começou a dar algumas pequenas oficinas, e daí a gente pensou, por que a gente não formaliza essas pequenas oficinas que a gente dava em alguns eventos ali de design, principalmente, para algo um pouco maior ali, então tentar formatar uma espécie de projeto de ensino. E aí, o Pensar Infográfico, então, ele vai ser mais ou menos isso, um projeto de disseminação da infografia e visualização de dados por meio de ensino, pesquisa, produção e reflexão. Quem faz o Pensar Infográfico, pessoal, então, sou eu, Fabiano de Miranda, e o meu colega, o Rafael Ancara. Nós dois pesquisadores, o Rafael é doutor em design pela Universidade Federal do Paraná e eu sou mestre em design também pela Universidade Federal do Paraná. A nossa formação toda em design. Eu vou comentar um pouquinho sobre essa nossa formação e atuação profissional também, porque isso influenciou diretamente na formatação dos nossos cursos e dos nossos materiais do Pensar Infográfico. Bom, então, somos nós dois pesquisadores independentes que fazemos o Pensar Infográfico. Muita gente já perguntou para a gente, mas vocês são uma escola, e às vezes, volta e meia, a gente recebia e-mails perguntando, não tem uma bolsa de estudos para estudar na escola de vocês? Não, a gente é uma iniciativa independente, assim, que a gente estava fazendo nas nossas horas vagas, digamos assim, e que acabou crescendo e tomando uma proporção bem bacana,
Então, assim, a princípio, né, o básico do pensar infográfico são os cursos que a gente acabou formatando. Então, desde lá de 2014, a primeira edição do nosso curso introdutório de infografia, teoria e prática, a gente fez algumas outras versões de outros cursos, como, por exemplo, um curso só para visualização de dados, informação e conhecimento, um curso de infografia para diretores de arte, e um curso que a gente acabou tendo um rascunho dele, não acabou colocando em prática, né, por conta da pandemia também, que é um curso de pensamento visual. Né? Então, os três ali, infografia, teoria prática, visualizando dados, informações e conhecimento, e infografia para diretores de arte, a gente teve edições deles presenciais. Né? Além dos cursos, a gente se propôs também no Pensar Infográfico a produzir outros materiais. Né? Então, como um projeto de ensino, a gente, claro, tem os cursos e daí a gente também já deu palestras, workshops, mini cursos, a gente foi em semana acadêmica de várias instituições, né? Mas a gente também produziu alguns materiais gráficos, né? Que acompanhou alguns dos cursos ali, é uma espécie de uma cartilha, um livreto, né? Com um beabá da infografia e da visualização de dados, digamos assim, né? Uma novidade que a gente está para lançar só os outros compromissos da vida cotidiana acabaram atrasando isso, mas a gente já conseguiu o registro do ISBN dessa cartilha, então é muito provável que a gente lance ela gratuitamente muito em breve, né? Então a gente tem ali uma introdução à infografia com esse materialzinho. Mas, além disso, a gente tem outras publicações. Então, como acadêmicos, né, eu como mestre e o Rafael como doutor, a gente se propôs também a publicar em nome, mais ou menos, do Pensar Infográfico. A gente tem publicação em revistas científicas, como a revista Infodesign, a gente tem publicação e a gente apresentou trabalhos em congressos nacionais e internacionais, tem capítulo de livro sendo preparado, né? Então a gente também acabou produzindo esses textos acadêmicos, falando um pouco sobre a nossa experiência com o ensino de infografia, com a disseminação da infografia e da visualização de dados. Além disso, a gente também buscou ali ter uma certa presença nas redes sociais, né? A produção de vídeos no YouTube está meio defasado ali, eu acho que os vídeos que a gente produziu foram de 2018 e 2019, talvez, ou talvez só de 2018, né? Mas eles são reviews de alguns livros importantes para a área de infografia e dataviz. Né? Além do YouTube, a gente também tem uma presença ali no Instagram e no Twitter, principalmente. Eu uso bastante o Twitter, então eu atualizo bastante o Twitter do Pensar Infográfico, mas para o final ali eu coloco os endereços para vocês, para quem quiser dar uma olhada. Então, pessoal, aqui, né, um pouco da nossa produção enquanto projeto, mas na verdade o que é o principal, né, o que sempre foi o carro-chefe do Pensar Infográfico foram os cursos, né, e principalmente os cursos presenciais. Para dar esses cursos presenciais a gente camelou bastante, né? Então a gente viajou para vários cantos do Brasil, né? E sempre levando na nossa bagagem ali o material relacionado à infografia e visualização de dados. Aqui, pessoal, deixa eu passar aqui, opa, aqui. Bom, a gente foi para alguns lugares aqui, vocês conseguem ver nesse mapa, né, para dar palestras, cursos livres, treinamentos sobre demanda. A gente acabou ministrando também, como consequência do Pensar Infográfico, disciplinas de graduação e pós-graduação em diversas universidades, faculdades particulares, públicas. Então, ali vocês conseguem ver que, infelizmente, a única região do Brasil que a gente não foi ainda com o Pensar Infográfico é a região norte, né? Mas ali no sul a gente foi em todos os estados, no sudeste só faltou o Espírito Santo, aí no nordeste a gente passou lá pelo Maranhão, pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte, Pernambuco, né? No centro-oeste a gente foi para Brasília em mais de uma ocasião, tentando levar a palavra da infografia e da visualização de dados, né? E na verdade, aqui, o que é interessante de pensar, né, a gente atendeu várias empresas e dentro desses cursos que a gente deu, esses cursos sob demanda, cursos
não só os cursos, mas palestras também, a gente atendeu muitas pessoas leigas em design, leigas em infografia, leigas em visualização de dados, e a gente atendeu muitas pessoas dessas empresas, mas de outras empresas também, essas aqui foram algumas das principais, né, de cargos de gestão, cargos de recursos humanos, era o pessoal que precisava montar uma apresentação para o chefe e queria melhorar as apresentações, era o pessoal que tinha um Excel imenso com milhares de colunas e linhas e queria transformar isso de alguma forma que fosse compreensível, né, que você conseguisse visualizar de uma forma mais interessante, né, para o público em alguma apresentação, em algum material impresso. E aí, bom, aqui Itaú, Globosat, a Copel, né, que é a Companhia de Energia do Paraná, a Embrapa, a Klabin, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E uma das características principais desses nossos cursos, dessas nossas viagens, né, era sempre levar uma mala de viagem, né, sempre mala de mão, né, uma mala de viagem de mão. Então, o máximo que a gente conseguia colocar de livros, revistas, materiais de referência dentro dessa mala, que era uma mala daquele padrão que entra dentro da cabine do avião, né, e as nossas roupas e víveres diversos ali, a gente sempre colocando numa mochilinha, uma mala à parte ali, bem menorzinha sempre, mas a maior parte da nossa bagagem era de livros e desses materiais, né? Aqui uma aula que a gente deu no curso de pós-graduação de narrativas visuais da UTFPR, né, com o nosso querido professor José Marconi, ali ele está bem ao centro da foto ali de óculos, né? E o Rafael ali mostrando então um dos materiais, né? E aqui é um exemplo de fala, de curso, de disseminação de conhecimento que a gente propôs, né, com o Pensar Infográfico. Vocês provavelmente vão reconhecer alguns materiais ali em cima da mesa, né, para quem tem familiaridade com a bibliografia, tem alguns que são bem raros e tem outros que nem tanto, mas que vão ajudando a conduzir a nossa fala, né. E o que é importante, e talvez a pandemia acabou sendo um golpe para a gente, né, porque ter esse contato com o material é fundamental, né, para a gente, pelo menos na nossa visão, levar as possibilidades da infografia e da visualização de dados. Então, aqueles materiais que a gente leva sempre, né, não são só o livro do Edward Tufte, o livro do Nigel Holmes, o livro de alguma, sei lá, do Alberto Cairo, né, de pessoas que são importantes para a área. Claro, a gente inclui, né, esses livros também no material que a gente leva, mas também a gente coloca revistas, a gente coloca catálogos, materiais inusitados, às vezes tem livros infantis que têm infográficos, que têm visualização de dados, né, para mostrar justamente para essas pessoas a possibilidade de uso da infografia e da visualização de dados. Essa foto que vocês estão vendo aqui é de um curso bem bacana que a gente deu lá em Brasília para o pessoal da Embrapa. E eles precisavam, o foco principal, né, com o nosso curso era ensinar um pouco sobre a visualização de dados, infografia, para que eles pudessem fazer cartilhas para ensinar agricultores analfabetos e semi-analfabetos alguns dos processos de plantio e de tratamento da terra, né? Então, esse foi o objetivo deles, e daí a gente levou, né, vários materiais, claro, nenhum tão específico quanto a necessidade deles, mas daí mostrando possibilidades e tentando abrir horizontes, né, através desses materiais. Então, aqui tinham designers nessa turma, mas a maior parte do pessoal era um público leigo. E, por outro lado, né, no curso de infografia para diretores de arte, a gente focou no público de designers, publicitários, criativos em geral, né? E aqui, então, tem uma imagem dessa edição, desse curso, no qual a gente pôde explorar um pouco mais, com maior profundidade, algumas das ferramentas ali com designers, né? Então, para não ficar só na parte superficial, né? Então a gente quis aprofundar um pouco mais ali no potencial que a gente poderia explorar aqui da infografia e do DataVis.
E essa base aí, tanto do curso mais introdutório quanto dos outros cursos mais específicos, a gente apresenta nesse slide que tem a ver ali com o nosso conhecimento e com a nossa prática profissional, né, e a prática acadêmica em jornalismo e em design gráfico, né. Eu trabalhei por alguns anos num jornal aqui do Paraná, né, no departamento de infografia, foi quase uma faculdade, né, de jornalismo ali, claro, não englobou todos os conhecimentos que eu teria numa faculdade de jornalismo, mas aprendi muito sobre jornalismo, né, nessa prática. Foram mais ou menos 5 anos ali trabalhando no departamento de infografia, aprendendo sobre questões como narrativa, estrutura de conteúdo, apuração de informação e, claro, tanto a minha experiência e conhecimentos e formação acadêmica em design, quanto a experiência, formação acadêmica, etc., do Rafael, né, e especialmente em design da informação, vão trazer ali questões de processo de produção de infográficos, ilustração, tipografia, estrutura visual e, mais especificamente, no design da informação, questões como hierarquia informacional e a ideia de tentar facilitar a compreensão de conteúdos, né? Para exemplificar como que isso se transformou na prática, né, num curso, eu vou mostrar bem rapidamente aqui a estrutura do curso básico, né, o nosso curso introdutório de infografia, teoria e prática. É um curso que a gente dá desde 2014, então, a nossa última edição foi em 2018, no finalzinho de 2018, na nossa última edição presencial. Aí, em 2019, a gente deu uma pausa, porque o Rafael estava defendendo o doutorado dele, e eu estava com 3 empregos ao mesmo tempo, assim, trabalhando 100 horas por semana, né, e daí estava meio caótico, mas a gente deu uma pausa, então, em 2019, mal sabia a gente que no começo de 2020, que a gente pretendia retomar os cursos presenciais, a gente ia ter uma pandemia, né, e aí a gente meio que suspendeu, a gente acabou fazendo planos até para transformar esse conteúdo desse curso e de outros cursos também de uma forma online, né, um conteúdo EAD, mas acabou ficando meio que na ideia, até porque o que a gente sempre considerou forte do nosso curso foi justamente trabalhar com os materiais, né, presencialmente, né, os materiais físicos, os materiais impressos. Então, esse curso, né, que foi o principal lá, que está paralisado temporariamente, mas a gente vai voltar em breve, né? Dividido em 2 dias, né, 2 dias inteiros. Aí no primeiro dia é um dia mais teórico, quando a gente trata de antecedentes históricos, fundamentos de design da informação, cognição e percepção, e no segundo dia a gente traz um pouco mais da prática da infografia e datavis, com estratégias de transformação do conteúdo, e daí apresenta algumas ferramentas e dicas úteis de produção, né, para quem quiser trabalhar no dia a dia com a infografia e visualização de dados. A gente sempre deixa claro também, né, nessas nossas falas, cursos, etc., que em 2 dias você não vai aprender a fazer infográficos, sei lá, da National Geographic, do New York Times, do Globo, da Folha, etc. Mas você consegue entender como que é todo o processo da infografia e, de repente, conseguir encomendar o infográfico ou entender alguns recursos visuais que são interessantes, que podem ser utilizados. Então, realmente abrir portas, né, para esse universo. E aí, aqui a gente tem alguns dos resultados dos cursos, né? Seja digital, quando a gente tem o recurso digital, a possibilidade de fazer infográficos. Vocês vão reparar, mas tá meio, sei lá, meio tosquinho ali. Esses infográficos ali à esquerda, sobre o Ebola, eles foram feitos no PowerPoint, que essa era uma das nossas propostas, para poder abrir para o máximo possível de pessoas. Então, uma pessoa, sei lá, do RH lá de uma empresa que precisa fazer uma apresentação, precisa fazer um infográfico. Se ela abrir o computador dela da empresa, como que ela vai poder fazer essa visualização? Né? E nos lugares onde a gente não tinha acesso a computador, não dava para fazer, né, trabalhar ali com PowerPoint ou com alguma outra ferramenta, a gente pegava papel A3, caneta, lápis mesmo, e daí fazia à mão, né, um rascunho de infográfico, mas para entender como esquematizar visualmente, né, esse diagrama do infográfico. Então, pessoal,
Seria mais ou menos isso, né, a apresentação que eu queria fazer sobre o Pensar Infográfico. Aqui tem os nossos contatos, e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e o nosso site. Desses, os que estão mais atualizados são o Twitter, eu sempre publico lá praticamente todos os dias. O Instagram está mais ou menos atualizado, o Facebook e o YouTube estão praticamente abandonados, e o site também está um pouco largado, mas a gente está conversando, né, eu e o Rafael, para a gente poder atualizar ali e colocar coisas novas muito em breve.